Olá, dominantes, tudo bem? Espero que sim. Dando seguimento às nossas aulas de língua portuguesa e agora no módulo sintaxe, nós vamos falar dos termos essenciais da oração. Os termos essenciais da oração são sujeito e predicado. O sujeito apresenta algumas classificações e é sobre isso que nós vamos falar nesta aula. Primeiramente, nós precisamos entender o que é o sujeito. O sujeito é uma função sintática que indica a pessoa ou objeto sobre quem se declara algo. Além disso, pode ser determinado ou indeterminado. Uma coisa muito importante, existe oração sem sujeito, mas não existe oração sem predicado. Nós também falaremos sobre isso nesse módulo. Primeiro exemplo, para nós lembrarmos aí como é a identificação do sujeito. Mariana é estudiosa. Para nós sabermos quem é o sujeito da oração, nós precisamos encontrar o verbo. Na minha oração, Mariana é estudiosa, o meu verbo é, que no infinitivo é o verbo ser. Eu indago o meu verbo. Quem é estudiosa? O meu verbo, com muitas aspas aí, responde Mariana. Sendo assim, Mariana é o meu sujeito, é estudiosa, é o meu predicado, é a informação que eu tenho sobre a Mariana, que é uma menina estudiosa. A vizinha faxinou a casa. A mesma coisa. Primeiramente, nós vamos identificar quem é o nosso verbo, ok? O nosso verbo é faxinou. Esse meu verbo vai ser indagado agora também. Quem faxinou a casa? O meu verbo responderá a vizinha. Sendo assim, a vizinha é o meu sujeito, faxinou a casa é o meu predicado. Para que nós possamos classificar o sujeito, primeiramente nós precisamos compreender uma noção básica, que é a noção de núcleo do sujeito. Se nós pensarmos na nossa vida, núcleo é uma coisa importante, núcleo é uma coisa central. Quando nós falamos, por exemplo, de núcleo da terra, de núcleo do pão, de núcleo do objeto, de núcleo de alguma outra coisa, né? É o centro, é algo que é muito importante. Dentro dos termos da oração, sujeito e predicado, nós também teremos núcleos. O núcleo do sujeito, isto é, a palavra base, é um substantivo ou pronome. Em torno do núcleo podem aparecer palavras secundárias, artigos, adjetivos, locuções adjetivas. Então, lembrem-se disso. Núcleo é algo muito importante. Exemplo. Aquela casa é assombrada. Vou fazer com vocês o processo de identificação do meu sujeito. O nosso verbo é o verbo é. O que ou quem é assombrada? Vem a nossa resposta. Aquela casa. Sendo assim, o meu sujeito é aquela casa. Vamos analisar agora o sujeito aquela casa e perceber que o meu substantivo é casa. Sendo assim, casa será o núcleo do sujeito. Aquela é um termo secundário que nós estudaremos em outro momento. Os nossos carros foram roubados. A mesma coisa. Vamos encontrar aqui o verbo, nós temos a locução verbal. Foram roubados. O que foram roubados? Os nossos carros. Os nossos carros é o meu sujeito. Vamos analisar aqui e encontrar qual é a palavra mais importante, a palavra nuclear nesse sujeito. Os nossos é artigo, nossos é um pronome, carros é o meu substantivo. Como nós já vimos aqui anteriormente, né? Os núcleos de sujeito são substantivos, pronomes ou palavras que são substantivadas. Sendo assim, carros é a palavra mais importante. Por quê? As outras poderiam ser substituídas, ó. Os nossos carros, os carros novos, os carros. Percebam que outras palavras podem ser substituídas, mas o substantivo carros continua. Então, carros é o núcleo do meu sujeito, é a palavra nuclear
desse termo, é o que dá o significado. Já que nós já entendemos o que é núcleo do sujeito, agora sim nós vamos falar sobre a classificação do sujeito. O primeiro deles é o sujeito simples. Sujeito simples é formado por um núcleo, já vimos o que é núcleo, ou seja, um termo principal. Então, recapitulando, sujeito simples, sempre que a gente fala em língua portuguesa de algo simples ou composto, simples é quando tem apenas, uma substância, um termo, uma coisa simplificada. Composto é algo que tem mais de uma substância, mais de um termo. Nesse caso, o sujeito simples tem apenas um núcleo. Aqui nós temos o primeiro exemplo. O empregado da casa vendeu seu carro. Vamos analisar essa oração. Vamos encontrar primeiramente o nosso verbo. O nosso verbo é vendeu. Quem vendeu seu carro? O empregado da casa. Então, o meu sujeito é o empregado da casa. Aqui, vendeu seu carro é o meu predicado. Sabendo que o meu sujeito é o empregado da casa, vamos analisar e encontrar o núcleo. O núcleo é empregado, porque é a palavra central, nuclear. Não pode ser substituída. Eu poderia colocar, por exemplo, o empregado vendeu seu carro, o empregado da madame vendeu seu carro, o empregado da menina vendeu seu carro. Empregado, portanto, é a palavra centro, núcleo. Assim, núcleo do meu sujeito. E esse sujeito, o empregado da casa, tem apenas um núcleo, então ele é simples, ele é simplificado. Eles estão sempre omitindo a verdade, a mesma coisa. Primeiramente, vamos encontrar aqui quem é o meu sujeito. O verbo estão. Vamos analisar só essa primeira oração aqui. Eles estão sempre omitindo a verdade. Aqui tem o outro verbo, que é o verbo omitir, mas nós vamos analisar só essa primeira. Estão. Quem estão sempre omitindo a verdade? Eles. O meu sujeito é eles. Só temos um núcleo. Aqui está bem simplificado. O núcleo é eles. Então, eu já percebo que o meu sujeito é simples. Temos apenas uma palavra nuclear. A folha caiu. A mesma coisa. Nosso verbo é cair. O que caiu ou quem caiu? A folha. A folha, portanto, é o meu sujeito. A palavra mais importante é o substantivo folha, que é o núcleo. Se eu só tenho um núcleo, sujeito simples. Como eu falei anteriormente, simples é aquilo que tem apenas uma substância ou um elemento, e composto é o que tem dois ou mais. Com o sujeito composto acontece a mesma coisa. Sujeito composto é aquele formado por dois ou mais núcleos. Exemplo: Ana Maria e Joaquim terminaram o namoro. Vamos analisar essa oração. Meu verbo terminaram. Quem terminaram o namoro? Até o meu verbo, que é desinência verbal, já está me dizendo que é plural. A gente já tem um spoiler aí. Quem terminaram o namoro? Ana Maria e Joaquim. Meu sujeito, Ana Maria e Joaquim. Aqui nós temos dois núcleos, porque são dois nomes próprios, Ana Maria, Joaquim. Portanto, os meus núcleos são Ana Maria, Joaquim. Professor, o E não? Não, o E a gente vai ver depois o que é. Quando nós formos classificar, nós separamos por vírgula ou por barra. Justamente por isso, a gente não coloca o E. O E não pertence ao núcleo do sujeito. Então, aqui, sujeito composto, porque eu tenho dois núcleos. Eu, você e o nosso cão, parece até uma música. Eu, você e o nosso cão estamos perdidos mais uma vez. Vamos encontrar aqui o nosso verbo, locução verbal. Estamos perdidos. Quem estamos perdidos? Ó, já está dando um spoiler aí também. Eu, você e o nosso cão. Sujeito, eu, você e o nosso cão. Núcleo do sujeito, palavras mais importantes. Eu, você, cão, certo? Então, nós vamos perceber aqui que se eu tenho três núcleos, o meu sujeito é composto. Livros e cinema são o meu passatempo preferido. Analisemos mais uma vez o verbo. O que são o meu passatempo preferido, gente?
livros e cinema. Sujeito, livros e cinema. Núcleos do meu sujeito, livros, cinema. Se tenho 2 núcleos, o meu sujeito é um sujeito composto. Sujeito desinеncial. Nossa, que palavra diferente. Desinеncial tem a ver com desinência. O que é desinência? É aquela parte do verbo que nos mostra a flexão. O sujeito desinеncial também pode ser chamado de elíptico, oculto ou implícito. Antigamente, a única nomenclatura era oculto. Depois, passou a se chamar também de elíptico e implícito. Desinеncial é a forma mais utilizada pelos principais gramáticos. Então, o que é esse sujeito desinеncial? É aquele que não está declarado na oração, mas pode ser identificado pelo contexto verbal. Nós costumamos dizer que o sujeito desinеncial é ainda um sujeito determinado, porque é possível saber do que se trata. Exemplos. No trajeto para casa, passei pelo parque da cidade. Note que pela conjugação verbal passei, podemos identificar a primeira pessoa do singular, eu. Logo, no trajeto para casa, eu passei pelo parque da cidade. Vou esclarecer um pouquinho aqui, olha só. Passei pelo parque da cidade. O meu sujeito seria eu. Por quê? Quem passei? Eu. Dessa forma, o meu sujeito é identificável pela desinência verbal, mas ele não está presente. Então, ele está o quê? Oculto. Ele está implícito. Nós conseguimos saber quem é, mas ele não está explícito para nós na oração. Mais um exemplo. Gostamos de pular carnaval. Pela conjugação verbal, identificamos o sujeito oculto da oração. Ó, olha que desinência. Quem gostamos de pular carnaval? Nós, gente. Então, o meu sujeito é um sujeito desinencial, né? Oculto, nós. É possível identificar, mesmo que ele não esteja explícito aí na oração. Armando saiu da escola muito cedo. À tarde levou tudo para casa. Vamos ver aqui como isso é analisado. Aqui temos o sujeito Armando. Beleza, primeira oração. Armando saiu da escola muito cedo. Depois, na segunda, o sujeito da ação já foi mencionado. Ele foi mencionado aqui na primeira oração, ó. Lembram que a oração é a frase verbal? Primeira oração, Armando saiu da escola muito cedo. A gente tem aqui o verbo sair. Segunda oração, à tarde levou tudo para casa. Temos verbo, então são 2 orações distintas. E aí, o sujeito, ele está oculto, porque ele está na oração anterior. Tá bem, gente? O sujeito da oração já foi mencionado anteriormente, é ele. À tarde, ele levou tudo para casa. Pelo contexto, nós conseguimos identificar quem é o nosso sujeito. Isso só foi possível porque o Armando foi citado na minha primeira oração. Dessa forma, é possível a identificação. É muito importante nós entendermos que o sujeito estando no plural não quer dizer que ele é composto, como nós vimos no exemplo do eles. Eles saíram. Mesmo estando no plural, nós temos sujeito simples porque é apenas um núcleo. Espero que essa aula tenha sido bastante proveitosa para vocês. Até o nosso próximo encontro. Um abraço!